Paulo Spiller, ele tem muita história para nos contar e é pré-candidato a vereador pelo Partido Novo. Paulo Spiller se apresenta para a sua cidade, para a nossa cidade, para o nosso município. Eu gosto de dizer município, né, Paulo? Porque nós temos as ilhas. A gente sempre lembra da cidade e esquece do município, que as ilhas não são cidade, mas são parte do município. Bem-vindo, Paulo Spiller, ao nosso canal. Obrigado, Aurélia, é um prazer estar aqui. E estamos aí à disposição para debater, para discutir, para conversar sobre o que for preciso e o que for favorecer o nosso município. Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu tenho 51 anos, eu sou arquiteto, né, a minha formação em arquitetura. Eu sou de São Paulo, tá? Eu nasci lá em 1968 e saí de lá em 2008, quando eu vim por uma empresa, né, trabalhar aqui em Salvador. Aí eu conheci a minha esposa e um projeto de 3 meses acabou que hoje são 12 anos, né? É, e até então foi uma vida normal, assim, natural, de uma pessoa que sempre acordou, na época de estudante, foi estudar, estudava, né? Depois passou a trabalhar e normal, assim, comum, um cidadão que levantava para trabalhar, trabalhava, ia buscar o seu espaço profissional, ia buscar o seu crescimento profissional, e nunca imaginei na minha vida em me envolver com política, né? É, e trabalhei sempre em empresas grandes, empresas de expressão nacional, tanto é que uma delas me mandou aqui para Salvador exatamente para coordenar um projeto de 3 meses que acabou se tornando esses 12 anos que eu estou aqui, tá certo? É, Na época de estudante, tive meus envolvimentos com diretórios acadêmicos, mas foi o máximo que Diretórios aconteceu. acadêmicos tradicionais, ou seja, de esquerda? Não. Pois a gente nunca teve essa conotação. Isso é uma coisa curiosa, Porque porque a gente nunca teve era o DA de arquitetura, então, o DA de engenharia. arquitetura. É, Isso, aqui em Salvador a arquitetura. Politécnica sempre foi a resistência da UFBA nesse sentido, era menos, menos PSTU, menos PSOL, né? Menos, É. e na época que eu estudava, não existia esse número gigantesco de partidos políticos que tem Não, hoje, tá? mas já existiam, eu lembro porque eu tenho 53, você tem 51. Isso. Eu participei de congresso da UBS em Osasco em 1980 e alguma coisa, com o Quércia era governador lá em São Paulo. Conhece? Lembro de Quércia era comunista. É, é, Não, é, o Brasil tem loteador comunista, que o Quércia foi loteador, você sabe, é, e tem banqueiro comunista. Eu até sou é, acionista. Imagina. Uniu as é, duas famílias de comunistas uniram no mesmo banco, é um dos é, maiores bancos do Brasil e eles administram muito bem, né? é. Eles fabricam até torneiras, e muito boas, É as isso, melhores, a melhor marca. Você que é arquiteto sabe que é a melhor marca, é a preferida, é dos banqueiros é, comunistas. O Brasil é um país engraçado. Às vezes. Sim, é agora, vermelha também. Paulo, eu queria aproveitar o seu gancho para dizer uma coisa assim, para a gente já falar um pouco da cidade. Ah, Você veio de São Paulo, eu vim de Caxias do Sul, já faz isso. mais tempo. Eu morei em Caxias, eu morei em Caxias Ah, do que Sul. lindo, que maravilha. Eu morei Você, em Caxias, morei você em Bento conhece bem a Gonçalves, tradição, né? É. morei em Gramado. Eu comecei minha carreira profissional lá. Agora, Spiller é de origem alemã, né? Austríaca, é alemã. Sim, é alemã. Mas a gente sabe que tanto São Paulo quanto Caxias do Sul tem essa coisa em comum da predominância italiana, né? Predominância da imigração É, italiana. é, É. é. Assim, Inclusive o pessoal de Porto Alegre vivia nos dizendo que a gente era que a gente tinha complexo de pequena São Paulo. os gringos. É, tem uma rivalidade com Porto Alegre que você não vê aqui entre Feira e Salvador. Eu Lá, tenho muita saudade ah, daquela de Caxias, Bento Gonçalves, Farroupilha. Eu tenho muita saudade. Isso foi uma época muito boa da minha vida. Muito boa. agora, Paulo, interessante o seguinte, agora para a gente falar de Salvador.
Você tinha ideia que alguma cidade no mundo fosse tão cosmopolita, recebesse tão bem quem vem de fora? Porque isso é incrível, não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas eu tenho essa impressão, ninguém me considera de fora aqui, você se sente em casa em Salvador pela recepção que os soteropolitanos dão a quem vem de fora. Não sei se você tem a mesma É, impressão. eu tive essa impressão. A hospitalidade desse povo é É, uma coisa impressionante, é, né? é verdade, é verdade. Isso é verdade. Eu tive essa sensação, sim, quando cheguei aqui, que eu fui muito bem recebido, e ainda sou, por quem eu conheço. Ninguém demonstrou o menor preconceito em falar, você é paulista, não sei, nunca ouvi nada, 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 É, nada, pelo contrário, né? né? Um apreço, né? Você vê, que bom que você E está aqui. isso me fez ter uma crise de consciência como um paulistano, né? Porque, infelizmente, lá a gente ouve muitos termos pejorativos do pessoal de Nossa, cá. o que eu ouço no Caxias do Sul, então, eu ouvia. E aí depois que eu vim para cá, claro, eu passei pelo interior da Bahia também, eu voltava lá e dizia, quem diz isso dele, que tem aquela coisa nordestina e tal, É, por absoluta ignorância, porque nunca viajou, porque nunca é, saiu daqui, né? é. Isso é. Porque aqui, Aliás, qualquer forma de racismo ou de preconceito étnico é ignorância. com certeza. Então, assim, isso, né? Eu não tenho nem defesa. Eu não faço defesa disso, não. Eu deixo, né? Quando eu vou lá, eu falo, rapaz, você é ignorante, mas deixa para lá. Exatamente, temos isso em comum. Eu atribuo isso à completa ignorância. Né? É, Xenofobia, qualquer é, forma de discriminar as pessoas por qualquer forma, né? Por local de origem, por comportamento, por seja o que for. é, Eu acho que você é do Partido Novo, é um partido que é identificado com a direita e tal. é, Eu mesmo não tenho problema de ser direita, eu sou conservador, né? é. Mas não tem nada a ver com discriminar pessoas por qualquer coisa. Não tem, não tem. A gente pode manter todo tipo de discussão, todo tipo de relação num nível alto e respeitoso. Não, não tem por que ficar. Eu sou uma pessoa extremamente contra qualquer tipo de polarização, né? Porque eu acho que a polarização atende a interesses de poucos. Bom, Então, posso fazer um contraponto? bora. Bom, você foi de DA, então você sabe como é que essa depois da queda do Muro de Berlim, você acompanhou isso, Ah, porque você acompanhei. tem quase a minha Foi. idade, então você acompanhou. De repente foi nascendo aí uma nova esquerda, uma esquerda identitária. Está dando algum Isso. barulho aí que está interferindo. Pronto. Né? Foi. Então, de uma esquerda identitária e bastante sectária. Que você acompanhou, não sei se você esteve na questão do impeachment, em 2016, mas todas as Hum, pessoas que foram para a rua foram chamadas de fascistas, de isso, daquilo e tal. é, É uma esquerda absolutamente sectária, que defende uma divisão, ela é tribalista, né? O tribalismo que vem do pós-modernismo. E uma análise que eu concordo, um amigo meu, inclusive, já esteve aqui na Bahia comigo, a gente passou dias juntos, João Pereira Coutinho, que é colunista da Folha de São Paulo, você já deve ter lido ele. Ele hum, dizia uma coisa que eu tenho sentido, inclusive nas conversas com intelectuais de vários lugares, inclusive de Portugal, que eu gosto muito, e que ela empurrou as pessoas que são médias, as pessoas que são sensatas, porque a maioria das pessoas é sensata. A maioria das é, pessoas busca que o Bennett Wapiá, que é um intelectual ganês radicado na Inglaterra, escreveu um livro fantástico. Ele mostra a evolução dos conceitos de honra, ou seja, daquilo que a sociedade considera honrado ao longo da história, a variação disso, e que as pessoas sempre procuram um meio termo, que procuram uma convivência, um espaço de convivência pacífico e tranquilo. Procuram, como o Novo defende uma economia liberal, procura aquilo que Adam Smith chama de cooperação voluntária. As pessoas cooperam voluntariamente para conseguir algo melhor para elas mesmas, para a sociedade, para a comunidade. Né? E como esse sectarismo empurrou a sociedade
para os que tinham um discurso mais radical de enfrentamento desse sectarismo da esquerda. Deu, E é por isso que eu apoio o presidente, porque eu entendo como um símbolo disso. entendi. Claro, eu respeito a posição do Novo totalmente, inclusive votei em Amoedo no primeiro turno de 2018. Tenho essa admiração, tenho grandes amigos, elogio vocês, torço pelo resultado, apoio César Almeida para deputado federal em 2018 também. Né? Eu tenho toda essa compreensão, mas também tenho a compreensão de que a sociedade, de repente, se vê agredida por esse radicalismo, né? Não, o que eu entendo disso é o seguinte, bom, tem alguém empurrando muito o lado de lá, precisa ter alguém empurrando o lado de cá também para equilibrar Exatamente, uma coisa, né, essa situação. E aí a gente entende alguns posicionamentos, né? A gente entende alguns discursos, talvez por uma necessidade momentânea, mas não acho que esse seja, não acho que a não gente é o tem que, melhor caminho. não é o melhor caminho, eu tenho compreensão entendeu? disso. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é sempre o diálogo, é sempre você debater de forma respeitosa e de alto nível, entendeu? Isso aí, saber sentar para conversar, para dialogar. Saber sentar para conversar. E isso eu vejo muito. Você está falando do Novo, eu vejo muito isso, esse desejo nas pessoas que estão fazendo parte do Novo, porque se começar a discutir, eu sempre falei uma coisa, né, na minha vida profissional, eu falei assim, cara, eu não discuto com quem está certo, né? Eu não discuto com quem está certo. A gente discute com quem tem a abertura e a humildade de rever alguns conceitos, entendeu? Aí você consegue, até você mesmo, rever os seus conceitos diante de alguma argumentação de outra pessoa. Lógico, sempre. Então, eu acredito que esse seja o caminho. A gente sentar e argumentar. E manter né? E isso, politicamente falando, demonstra um amadorismo muito grande, entendeu? Porque parece, eu já assisti algumas sessões da Câmara lá em Brasília que a gente não fez isso, e eu acredito que você também tenha feito isso, no colegial, né? No colegial você não agiu daquele jeito diante de uma circunstância que você, né? Eu acho isso, eu não posso falar por mim que eu sou totalmente fora da curva. Se eu contar as histórias aqui, eu roubo a cena e eu não deixo para você. O espaço é seu, a entrevista é sua. Não, assim, eu sempre briguei pelo que eu acredito, entendeu? Mas eu não acredito que se brigar porque eu acredito seja apontar o dedo no nariz de alguém. A gente tem que brigar de forma educada, civilizada, né? E não ter chilique. Que a gente vê isso muito. Mas aí Bom, você atua como arquiteto em que área da arquitetura? Então, o que aconteceu foi isso. Eu sempre trabalhei em indústrias moveleiras. Por isso, a minha carreira começou lá em Caxias do Bento Sul. A no Rio região de Grande do Caxias Sul. do Sul. Tem a Florência, Caxias do Sul. tem Isso, foi lá mesmo, na Florência. a Florência. Eu tinha um grande amigo que era vereador lá, Virvi Sirtoli. Na minha época, eu trabalhava na Câmara de Vereadores. E ele era um amigo especial, assim, era um amigo querido. Pô, a gente tem muita saudade dos amigos queridos, né? Fora que a cidade é linda. Não, e aí ele disse assim, poxa, eu vou largar esse negócio aqui, não vou ser candidato à reeleição, eu vou representar a Florença e Fortaleza. Eu nunca soube mais o que deu, mas ele botou uma loja da Florença em Fortaleza, quem representou foi o Rossi. Não sei se você conheceu o Rossi. Não, mas ele foi para representar, ele ficou um tempo lá, não sei o que aconteceu depois. Foi, eu também. Ele tinha uma. Porque isso é bem antigo, essa minha parte. Uma franquia em Caxias do Sul e eu fui representar em Fortaleza. Isso é bem antigo, é lá de 89. A minha época é mais antiga. Bom, mas você estava na indústria moveleira e o que você ficou fazendo em Salvador? Não, então, e aí eu, voltei para São Paulo, comecei a trabalhar com hotelaria.
eu fiz a implantação de vários hotéis, de gigantes, assim, o Hilton, né, que é o Hyatt, vários empreendimentos do Meliá, Comfort Suites. Eu fiz um projeto, implantação, trabalhei na equipe, né, que fez projeto, implantação, e depois fui parar numa outra grande empresa de imóveis, que é a Ornari. Não sei se nem posso falar, fazer propaganda, mas Pode, enfim. claro, no meu canal pode. Eu até doido que eu faço propaganda para ver se eles me patrocinam. Então, e aí fui Eu não trabalhar numa tenho grande nada empresa. contra. Os comunistas me contaram quando eu era novo que existia intelectual orgânico do grande capital. Depois que eu me tornei um defensor do grande capital, até agora o grande capital não me patrocinou. Eu estou decepcionado, esperando a minha Isso, parte, isso chega a ser injusto. com certeza. Estão me devendo. Estão te devendo. Eu vim aqui para implantar um produto, porque eu comecei a fazer desenvolvimento, trabalho em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento de produto, na engenharia da Ornari, né? E eu vim para cá para implantar um produto novo na filial aqui, na franquia de Salvador, em 2012. Não, em 2008, desculpa, 2008. E conheci a gerente da loja e a gente acabou se envolvendo, e aí eu pedi demissão e falei assim, aí eu me tornei empresário, eu vim montar a minha empresa, que eu sou empresário hoje, né? Uhum. Também imóveis planejados aqui em Salvador, que é uma área que a gente domina, então a gente tem mais confiança, né, para atuar. Mas que bela história de amor, né? Que coisa. Isso É, eu acho. é, E que continua, né? Isso é fantástico. continua. Isso é São fantástico. 12 anos, desde 2008. Te Já. 12 anos parabenizo. agora em junho agora. Eu acho que Junho não. maior fortuna não pode haver do que formar uma família, né? Eu não sei se você. Agora, nós temos agora dois filhos, a Beatriz, de 10 anos, e o Gabriel, de 7 anos, né? E estamos aqui na batalha aqui para fazer o que tem de melhor. E aí, a gente passou, claro, a gente passou um momento muito bom na época de 2008, 2009, Claro. 2010, 2011. Foi, de fato, um período, economicamente falando, É, fantástico, entendeu? porque na verdade você teve. Salvador tinha um déficit imobiliário muito grande Imobiliário. na área de classe média e classe alta. Né? Você tinha É, poucos imóveis de bom padrão em Salvador. E de repente a construção foi toda vertida para isso. eu peguei um boom Circunstâncias. imobiliário aqui incrível. E voltada para a classe média e classe alta. Né? É, Que isso, claro, móveis planejados, tudo isso entra nessa área. é. Mas em 2012, 2013, 2014, o mercado começou a dar alguns sinais. Sinais ele já estava dando antes, mas é aquela coisa, você tinha que É, comprar, eu mesmo comprei em 2013, eu falei, poxa, aquela coisa, né? é, Você sabe que aquilo não vai durar, mas. é. E o mercado começou a dar alguns sinais assim que. E aí depois a gente teve todo aquele momento difícil, né, de 2015, 2016, que começou, né? A recessão muito violenta e que É, impactou, sobretudo, o mercado imobiliário, porque ele é mais sensível à recessão. e piorou depois que veio toda aquela questão dos escândalos das construtoras. Aí ficou feio. Odebrecht, OAS, Tem as grandes, né? as grandes. E as residenciais também, né? Aquela coisa de que Isso. elas tiveram um boom em bolsa, eu não comprei ações, eu sabia que aquilo não podia dar É, certo. Né? Mas, é, e teve até picaretagem em Salvador com é, isso, que foi uma coisa séria, que é, construtoras de bolsa fizeram parcerias com construtoras locais e foram passadas para trás. Aí teve todo isso. esse. Olha, a gente passou por dramas nessa área. Você Passou, foi. acompanhou que não foi Foi. não foi coisa E, simples. e foi um momento que a gente, eu como cidadão, comecei a ver muitas notícias de escândalos estourando por todos os lados, né? Era Lava Jato, Curitiba, é, impeachment da Dilma, começou a ficar uma coisa meio
estranha, assim, no mercado e na política, e eu comecei a, a tomar um desgosto muito grande, sabe? E em determinada altura, eu comecei a fazer todo o processo para sair do país, né, para ir para o Canadá, onde tem minha cunhada que mora lá. E a gente já tinha entrado com documentação, já tinha feito a tradução juramentada do diploma, e eu falei assim, bom, vamos produzir, vamos ajudar no PIB de outra nação, né? De uma nação que, de repente, me entregue, né? Me dê uma entrega melhor do que o Brasil está podendo me dar atualmente, entendeu? Uhum. Diante de tanto esforço e trabalho que a gente demanda aqui. Então, a gente trabalha muito, se esforça muito, mas não tem a entrega compatível. Então, vamos tentar em algum lugar que a gente visualize que a gente possa ter uma entrega melhor, né? E ajudar a trabalhar, porque trabalhar é necessário, né? E faz bem. E aí, enfim, veio o Bolsonaro, né? Veio essa onda do Bolsonaro, aí a gente com aquele processo, vamos, não vamos, como é que vamos? E, e, e aí, bom, vamos ver o que vai dar esse novo panorama aí, né? Embora eu sempre achei que o discurso também foi num tom exagerado, entendeu? Isso é realmente uma questão que a gente poderia consumir o programa todo em Mas debater as enfim, causas, porque é isso, tem questões sociológicas. Eu fico com uma opinião de um amigo meu intelectual que deu é, entrevista e me falou em off depois, assim, gente, é um símbolo. é, Ele é só um símbolo. é. Ele não é o poder. Não, não é. O poder é uma coisa mais complexa que isso. Acho que É. o Partido Novo tem plena consciência disso. Tem. Assim, nem como partido, como cidadão, a gente tem as nossas análises, né? Os nossos critérios para poder, É. como eu vou dizer, filtrar, Não, né? não existe nenhuma Filtrar, sociedade. Talvez a sociedade suíça, eu sempre descarto os suíços são diferentes nisso. Eles são a única sociedade diferente. Não, porque a Suíça teve guerras até 150 anos atrás, guerras civis. né? Até que surgisse lá uma coisa incrível, que um dia a humanidade talvez chegue nisso, que é uma compreensão de que nós não devemos nunca ter fenômenos de massa. É. Mas fora da É. Suíça, fenômenos de massa existem muito. E nem sempre são ruins. A gente só pode lembrar de É. Churchill, que foi um fenômeno de massa É. fantástico. Né? Isso. Tem fenômenos de massa que são benfazejos. E eu quero crer que Bolsonaro ainda se revele um fenômeno de massa benfazejo. Até porque eu acho que seria torcer contra o país, você torcer contra que isso ainda possa acontecer, né? Porque tem toda uma história. Então, mas para não ficar É, nesse debate, Paulo, só para não. não, na verdade é uma crítica construtiva, porque assim, Lógico, não, eu entendo, claro. de qualquer forma ele está tendo o seu papel, entendeu? Ele está É, exercendo, na história do Brasil ele vai ter o seu papel, ele vai claro, ter a sua. e o Brasil tem pouquíssimos fenômenos de massa na sua história. Então, Pouquíssimos fenômenos de massa. O Brasil é, tem como fenômeno de massa Getúlio Vargas, Juscelino em é, parte, Juscelino, muito em parte, muito limitadamente. Ele tem Brizola, que é um fenômeno de massa, não deixa de ser. Não se concretizou como presidente, mas era um fenômeno de massa, sem dúvida nenhuma. E Lula. E agora Bolsonaro. é, na verdade o objetivo nosso é dar um equilíbrio a isso tudo, né? A gente conseguir, porque para mim o problema político é, é administrativo, né? É Uhum. administrativo e administrável, né? Então a gente está aqui para tentar mudar esse panorama. E aí, então, nesse momento, eu resolvi, bom, se eu vou ficar aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu fiquei meio inquieto, né?
E aí comecei a ver a possibilidade de participar da política. E comecei a pesquisar algumas coisas, né? A internet é uma maravilha, a gente pesquisa. E eu cheguei a pesquisar até candidaturas independentes. E sei que tem um projeto lá em Brasília que É. é para isso e que está engavetado, enfim, eu não sei quais são os interesses que vão, Não, né? os interesses são muito fáceis de entender. É, Porque mas, enfim, essa é o que o novo contesta, e você vai falar disso ainda, essa concessão, esse cabedal de vantagens que se dá ao parlamentar eleito, é, executivo eleito, é, ele atrai o caçador de rendas, o rent seeking. E aí isso. ele forma uma confraria. Quando ele forma uma confraria, ele obviamente não vai deixar nada que nada bale aquela confraria. Eu acho que um dos meus trabalhos dentro do partido, dentro do Novo, e agora atuando, né, como pré-candidato e com a pretensão de ser eleito, é exatamente tornar a política uma profissão desinteressante, Exatamente. Como, entendeu? como é na Suécia, na Suíça, por exemplo. Como é na Suécia, como é na Suíça. A política não pode ser interessante. Ela tem que ser para quem de fato queira contribuir, dar o seu conhecimento, o seu valor, né, para as pessoas, para o contribuinte, porque não, né, Não, a famosa, a política é viciada em lugares como a Coreia do Sul, como os Estados Unidos, como a França. Ela tem esses mesmos vícios. Parecidos, bem é, parecidos. Mas os países funcionam apesar disso, né? é, Mas o ideal é, mesmo é a gente. é, Aquela coisa, a gente sabe, acho que tem esse pragmatismo, você deve ter esse pragmatismo, até como empresário você deve ter esse pragmatismo. Saber que a gente não vai mudar tudo do dia para a noite, que a gente não vai. não vai, não, Né? Mas que com a gente tem certeza. que ter um norte, tem que ter princípios, tem que ter aquilo É, que a gente acharia que seria é. interessante. O trabalho do Novo, assim, o trabalho do partido e dos seus integrantes, meu trabalho, é um trabalho de formiguinha. A gente está tentando disseminar uma nova proposta e você sabe bem disso, porque você é conhecedor de tudo, né? Você se informou e conhece o Partido Novo provavelmente antes de mim, entendeu? Antes eu conheci no João Moedo, mas eu me aprofundei nele o ano passado, que foi quando eu me interessei em participar do cenário político, entendeu? Uhum. Porque até então, assim, eu sou empresário e aí eu podia muito bem fazer, vou cuidar da minha vida e vou pegar minha família ou continuar, ficar no Brasil e continuar trabalhando, tentando, ou partir daqui e buscar um horizonte melhor, inclusive para os meus filhos que são novos, entendeu? Então eu falei assim, vou tentar, eu quero fazer uma coisa por isso, por eles, né? Por essa população, para tentar mudar um pouco da mentalidade das pessoas e da visão política que esse país tem, né? E do cenário, esse cenário que é muito. Eu não conseguia mais ouvir telejornal, entendeu? Eu não conseguia mais ouvir as notícias, porque elas eram Não, muito. você parou de perder tempo também. Elas eram muito Você parou. repetitivas Não, e muito tristes. manipuladas ultimamente também, né? Pelo amor de Deus, acho que a gente chegou Também num tem essa, ponto, também tem essa. né? Eu fui do tempo que a imprensa era uma coisa. Poxa, eu fui de um tempo que eu chegava em Caxias do Sul, esperava a Folha de São Paulo chegar no final É. da tarde para Você me sabe que eu. informar. Tá, eu tenho amigos na Folha, não vou falar mal da Folha, mas É, o telejornal, vou te contar, o negócio é feio. é. Não, assim, eu li a Folha, o Estadão, né, na época, na minha juventude, eram as mídias que existiam, então a gente tinha que É. Não, consumir isso. e ela tinha essa pluralidade, né? Tinha essa coisa de que Não, não tinha. você lia, não, você lia opiniões de todos os tipos Eu vou te dar um conselho. Esses dias eu fiz isso e foi uma experiência bem interessante. Eu peguei no YouTube e fui assistir um Jornal Nacional de, de 1900 com Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Ah, Assim, eu vi uma diferença no tratamento da notícia, sim. no- Não tinha tanto na- viés, né? não tinha, a notícia era essa, fulano, né, Não, mas ponto. isso é um fenômeno global. É, É um fenômeno global. Os Estados eu, Unidos, eu, eu, aliás, eu fiz, tudo de ruim que eu se concordo. inventa, tudo de ruim que se inventa nos Estados Unidos, o Brasil copia e piora. É, é, é. Mas então, quando eu me decidi a participar do Senado, eu comecei a pesquisar os partidos, né?
Porque eu falei assim, bom, não tem jeito, eu tenho que estar dentro de um partido, para poder participar de uma coisa, eu tenho que estar dentro de algum partido, né? Eu não tem outra alternativa. Não existe. É, o Então ideal, vamos. o ideal seria que não precisasse. Eu também O acho. ideal seria que não precisasse, exatamente. Mas aí eu fui pesquisar, eu fui atrás, eu fui conhecer os princípios, os valores, e para ser bem sincero, eu fui procurar talvez os mais recentes, né, que tenham saído, né, o Podemos. Na verdade, é tudo dissidente do dissidente do dissidente, e foram se formando as legendas, né? E aí eu cheguei no Novo, né? E comecei a estudar, a olhar, e eu recebi, eu me filiei, eu me cadastrei, recebi um convite para participar de uma apresentação, e fui, né? E aí eu comecei a conversar com as pessoas que estavam lá, e falei assim, eu percebi, pô, eles não estão aqui por dinheiro, eles não ganham nada para isso, entendeu? Pagam, Eles estão, aliás, né? Pagam. hã? Ainda pagam. Pagam, exatamente, pagam. É. Eu, E eu já vi gente dizer que não ia se filiar ao novo porque tinha que pagar. não, não, para se filiar, você tem que contribuir, como É. todo, né? Porque é a forma de subsistência do partido. Você tem que acreditar nessas propostas e fazer, bom, vou contribuir. Isso é uma questão pessoal, voluntariar, é voluntária. Você faz se quer, se não quer, não faz. Mas eu percebi esse ideal. Eu falei assim, cara, essas pessoas estão aqui porque não estão aguentando mais como eu, entendeu? Eles estão nos seus limites Mas o que, Paulo, vamos ser específicos, o que você não estava aguentando mais no Brasil? eu comecei a não aguentar várias coisas. Por exemplo, Vamos ter as coisas que te tocaram mais. a primeira é a corrupção. A primeira. A gente sempre soube que existia corrupção, mas ela chegou no nível. A primeira coisa foi essa corrupção. A segunda coisa foram começando. A internet veio, as mídias, essa mídia, essa internet que é imediatista, extremamente imediatista, ela veio e começou a mostrar coisas assim que a gente nunca teve acesso, né? Então a gente vê alguns privilégios, a gente vê algumas decisões arbitrárias, notícias do STF que me incomodaram muito. Primeiro, porque a gente começou a ver as indicações, né? Pô, são indicados de presidentes que têm interesse. Isso começou a me embrulhar o estômago, essas situações. E principalmente a postura, a arrogância. Eu falei, cara, isso não é digno de quem tem que cuidar de pessoas, de uma população, de um país que é rico, que é rico em todos os aspectos, no capital humano, no capital natural, no capital intelectual, e está sendo tratado desse jeito, cara, não é possível. E isso começou a mexer muito comigo, entendeu? E aí eu me identifiquei muito com as pessoas que estavam no Novo, né? E comecei a ver, não, vou lá. E surgiu a inscrição para vereador, que se passa por um processo seletivo, que você sabe bem que não é um processo simples, é um processo que são entrevistas, são tarefas, são atividades, são questionários, estudos, que a gente tem que participar para poder mostrar minimamente que pode representar o partido, né, e os seus princípios, seus valores, de uma forma diferenciada, né? Então, foi nessa onda que eu embarquei, nessa onda que eu falei, não, desse jeito eu topo, desse jeito eu quero, desse jeito eu tô dentro, entendeu? E comecei a participar, a atuar, e agora estou aqui conversando com o Aurélio, né? E isso é muito legal, porque eu nunca na minha vida pensei que fosse estar aqui. Bom, em riquezas naturais o país é relativamente rico, na verdade.
Ainda bem, né? Ainda bem. Como disse Salazar quando descobriu o petróleo em Angola, era o que me faltava. Riquezas naturais, riquezas naturais nem sempre são uma coisa boa, não produzem boas sociedades. Por razões que não vem ao caso aqui. É, Mas, enfim. é, Aí você decidiu ser candidato e tal, aquela coisa, participar, isso, isso, isso é isso. fundamental, eu quero te elogiar, eu quero te dizer que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É, Pode não fazer diferença assim, dizer, pô, mas vai ser dois, três, quatro, cinco. Uma Câmara de Vereadores que tem 50, como é. são quantos no Congresso? 43. Não, são No quantos Congresso na Câmara Federal? Qual é a bancada? Acho que é são 8. 100, são 100. Não, São 8, são são 8. 8, são 8. Eu me lembrei que são 8. 8. É, Eles já estão fazendo a diferença, porque não são só eles. já. Porque já tem É, gente, é. já tem gente que quer ser tão boa quanto o novo Isso. dentro da É, Câmara Federal. é, Quer ser tão coerente contra o novo. Eu já vi é, gente que apoia o presidente, como eu faria também, que é, votou contra a posição majoritária, porque aquela posição é, majoritária era errada. é. Eu lembro quando votaram, por exemplo, aquela extensão das emendas de bancada, que aumentar as emendas impositivas. Ao fim da picada, aquilo, com concepção. É. Sabe quantos Uhum. votos teve contra? 11. É, Na 8 Câmara do novo. inteira. Não, nem o Novo votou nisso. Uma vergonha. O partido, É, inclusive, tem essa autocrítica, eu sei que tem. Nem o é, Novo votou nisso, porque alguns entenderam que o Kim Kataguiri, que era do MBL na época, tinha muita influência, disse, não, isso aqui é a solução para ficar republicano. Não é. Aí quem acompanhou o Novo foi o príncipe, o Luiz o Bragança, né? Orleans. Que tem uma posição muito próxima do Novo em vários É, aspectos, né? Inclusive no livro que ele é, escreveu e tudo. E alguns outros deputados que acompanharam o Novo. Mas é. você vê, esses que acompanharam, eles são um exemplo, né? Acompanharam Uhum. a maioria da bancada do Novo, Marcelo Van Hatten, que votou contra também, e alguns que votaram. Mas entenda, só Paulo, para a gente não perder o fio da meada, já que Certo. vereador cuida do município. Né? O nosso município Município. são Isso. 198 quilômetros quadrados de terras emersas, e você, como arquiteto, É, sabe que é a maior densidade demográfica das capitais brasileiras. Né? Se você é, considerar, se você tirar o território nosso da Baía de Todos os Santos e das ilhas. Então, porque as pessoas fazem a conta, não é a maior porque tem 300 e tantos quilômetros quadrados, mas esses 300 quilômetros quadrados não conta. Conta é a cidade, é, 198 quilômetros quadrados da é. península emersas. É, e é uma cidade que tem esses problemas, tem esses contrastes, tem. Você, como arquiteto, tem uma visão. Eu entrevistei aqui o Márcio Correia Campos, que eu acho que eu me arrisco a dizer, eu não conheço os outros, por isso que eu não vou dizer o melhor, mas que é um grande professor de arquitetura da UFBA, uma referência, muita gente considera ele, e ele tem livros também sobre urbanismo e tudo, voltados para Salvador, tem esse olhar sobre Salvador interessante. E eu também sempre tive um olhar meio de arquiteto sobre o urbanismo de Uhum. Salvador. Como historiador tenho, eu sou fascinado pela história, a história urbanística de Salvador desde os inícios, né? E tenho acompanhado, fiz agora um programa sobre os bairros, está aqui no canal. Eu visitei todos os Uhum. bairros de Salvador, todos, sem exceção. Não visitei as ilhas, é verdade. Faltou as ilhas. É, mas o que acontece? A gente tem uma realidade urbanística aqui que pede tipo, uma intervenção. O que fazer Uhum. com a situação É. urbanística de Salvador? Como é que você, como arquiteto e como candidato a vereador, sabendo que uma das atribuições do vereador é votar PDDU, por exemplo, é votar as questões urbanísticas, as decisões urbanísticas da cidade se posicionam nesse sentido? Olha, assim, a gente, a gente lida com PDDU, a gente tem que lidar com PDDU, quem é arquiteto e constrói aqui em Salvador e trabalha, a gente tem que sempre estar consultando o PDDU e vendo as coisas. Tiveram algumas alterações recentemente de gabarito que eu fui contra, particularmente, eu fui contra, porque acredito que eu tenho Tra- exemplo Traduzindo isso para o soteropolitano comum, o que você foi contra? contra algumas questões de gabarito, ou seja, altura de edificações próximos à orla. Uhum. À orla.
né, que eles aumentaram eles deram a possibilidade de quem quiser construir, poder construir prédios próximos da orla. Eu sou paulistano, mas eu frequentei muito o litoral de São Paulo, né, Santos, Guarujá, Conheço bem. então, Caraguatatuba, Ubatuba. Caraguá faz muito tempo que eu não vou lá, mas na época que eu ia, ainda tinha uma horizontalidade bem agradável, A cidade né? cresceu muito, mas sim. Na orla, sim. É, Na orla, sem é, dúvida. e a gente vê que a intervenção ali na orla não é uma coisa, ela esconde tudo, ela esconde o litoral da cidade e esconde a cidade de quem está né, de quem tá na praia. Então, teve essa alteração de gabarito aqui em Salvador, ou seja, se permitiu algumas coisas, eu falei assim, cara, as pessoas têm que conhecer, né, eu comecei a mostrar fotos de Santos, não tem os prédios tortos, né, não sei se Sei, vocês sei, conhecem, sei. Que afundaram. É. que é o que estão afundando, né? E eu falei assim, é isso que vocês querem? Não, Eu não mas estou entendendo. a geologia de Santos é muito diferente. Aí Não pela geologia do prédio todo, mas pela paisagem de quem está, por exemplo, passando, de quem vai passar pela Baía de Todos os Santos no navio, entendeu? Ele vai olhar para a costa e vai ver uma muralha, né? Como ele, vem Santos. ele vê mas Como, a muralha é sólida, porque ela é a falha de Salvador, né? Então, a parte alta, ela não, eu é estou dizendo a muralha de extremamente concreto. sólida, né? Ela é extremamente Eu estou falando. sólida, É, ela suporta bem esses prédios e é alto. Na Vitória, quem anda pela Vitória sabe que aquilo não prejudica nada, até pelo vento. não, sim, eu tô dizendo assim, no caso, por exemplo, eu moro em Patamares, Sei, certo? Patamares eu conheço bem o caso. Eu moro em Patamares, eu ando, você anda ali sentido, né, você vai para Piatã, você vai para o Jardim de Alá. Sei. Você quando anda na cidade, o que eu acredito como arquiteto é que você tem que ter uma visão gradativa da elevação da cidade, né? Aqui a praia, a cidade tem que fazer assim. É, Então, assim, né, você está entendendo? Ela tem eu que, entendo, eu entendo perfeitamente. ela tem que, Eu não sou ela, arquiteto, mas eu entendo. Pode falar de é. arquitetura que eu entendo o conceito todo. E aí você se depara com bairros periféricos, né? Com bairros periféricos, onde você, dentro de regiões da cidade de Salvador, você tem os critérios do PDDU, embora esse gabarito não me agradou muito, mas você tem os critérios de PDDU, de construção, de coeficiente de aproveitamento, de gabarito, enfim, são vários critérios que você tem que respeitar, recuos, altura de divisões de muros, né? Você tem vários critérios que você tem que respeitar. Aí você chega numa periferia, isso não existe mais, entendeu? Isso se perde. Em algum momento ali que você está na rua, com o seu carro, isso se perde. Isso se perde. Isso deixa de ser um problema urbano, em partes, e passa a ser um problema social, né? Passa a ser um problema social. E o arquiteto tem uma capacidade de conseguir visualizar isso de alguma forma e falar assim, e aí, como é que vamos resolver isso, né? É. Porque não é possível. Não, Não sei se. podemos aprofundar essa questão? É, Eu dividi até na minha temática. Quem olhar meu canal vai ver a minha divisão e o que eu disse sobre essa divisão. Inclusive na introdução eu ponho os conceitos, inclusive arquitetônicos, é, em 8 blocos. Dois desses blocos são os blocos limítrofes, né? São os extremos. Um bloco é a Aura Leste. A Aura Leste vai desde o do Nordeste de Amaralina, até o Flamengo. E o outro bloco é São Caetano Pirajá, que eu incluí nesse bloco por uma questão histórica, as duas beiradas da BR 324 na altura da estação Pirajá, entre a Rota do Abacaxi e a estação Pirajá.
porque ali são as comunidades mais pobres em renda per capita de Salvador. Salvador tem regiões muito pobres, mas nada é mais pobre do que aquele em torno da BR, naquele degrau, que faz parte de um conjunto, claro, tem Campinas de Pirajá, que é melhorzinha, tem o próprio São Caetano, que tem uma renda melhor, a Fazenda Grande do Retiro, lá no alto, tem uma organização espacial, tem comércio e tudo, o próprio Pirajá tem uma história. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, os contrastes dessas regiões em termos de arquitetura. Primeiro que eu ouço falar nisso, você está falando como eu ouço falar desde que eu cheguei em Salvador, e antes de chegar em Salvador eu já estudava isso. Por que a Boa Viagem tem uma coisa? Porque eu tenho um amigo que mora na Boa Viagem, eu dormi na casa dele, que era cobertura no apartamento lá, a última vez que eu fui para Recife, e poxa, eu passei frio à noite lá em Recife. Porque a Boa Viagem tem um vento que permite que você tenha aqueles prédios altíssimos e o vento continua. O vento continua. Não há problema na Boa Viagem com relação ao vento. Não há um bloqueio do vento, porque o tipo de vento predominante em Recife permite com que aquele conjunto da cidade, da geografia de Recife, tenha aquela coisa da Boa Viagem, que é 40 andares, é direto, lá na hora da Boa Viagem. Não sei se você conhece lá em Recife, mas é direto, é reto, é 40 andares e acabou, que nem a Avenida Atlântica no Rio. Uma coisa, como em Copacabana, como no Ipanema. Bom, esse é um princípio. Aí a Orla Leste virou esse monstrengo abandonado. Por quê? Por que ela é abandonada? Porque a Boca do Rio foi fundada com pega a invasão lá começou com a invasão de Ondina, que Ondina era uma invasão. Ondina começou com uma invasão. Invasão na beira da praia, onde o Otton, o falecido Otton, né? Um dos hotéis faliu. Aí era naquele morro ali, era a comunidade Ondina, o nome do bairro surge daí. E aí pegaram, tiraram para a Boca do Rio, fundaram a Boca do Rio com aquilo. Aí deixaram deteriorar o rio, que está lá até hoje poluído, o Rio das Pedras. É uma lástima. Não tem nada mais lastimável para o turista do que um rio poluído desaguando na praia. Eu falava ontem à noite com o Cláudio Tinoco aqui, que é vereador do lado do prefeito, eu dizia, poxa, a questão do saneamento está demais, né? Piorou muito em relação ao que já foi. Bom, aí você tem essa coisa, você tem algumas comunidades que você vai dizer assim, chamar os aglomerados subnormais, eu não sei se em arquitetura você usaria esse conceito, ou subhabitação, sei lá, eu não gosto de falar subhabitação, não gosto nem de falar favela. Favela é favela. Não, favela eu não gosto de usar porque favela pejorativo. É pejorativo. Então, existe um termo técnico que eu concordo com a esquerda, até entrevistei gente de esquerda. Aglomerado subnormal, tá beleza? Tá ótimo. Tá. Definição do IBGE, tá tudo certo. A gente entendeu o que é. E aí você tem um gigante, que é o conjunto Nordeste Amaralino, Nordeste Chapada, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, que está inserido nessa questão do Nordeste. E você tem algumas coisas assim, Boca do Rio, você tem o Boca do Rio é um bairro de contraste também, dentro dele. Muito. Você tem Alto do Coqueirinho, Nova Brasília de Itapuã, que não chega a ser um bairro, mas pertence a Itapuã. Itapuã tem todos aqueles contrastes também. Itapuã tem. E você tem lá o Jaguaribe e Piatã, que é aquele padrão horizontal, mas que aquilo também, tem arquitetos que opinaram aqui, e dizem que aquilo é o fim da picada, porque aquilo ocupa, o cara tem a casa no Jaguaribe, ele tem uma casa que ocupa X metros quadrados de terreno e está interrompendo todo o fluxo de uma cidade altamente densificada. Mas isso é propriedade. É propriedade. É propriedade, mas cadê o IPTU proporcional a isso? O Caminho das Árvores é a mesma coisa. Isso. O Caminho das Árvores foi projetado pela Odebrecht para ser uniresidencial. Até hoje tem a associação de moradores lá que fica brigando por cada alvará de prédio que sai, porque diz que não tem que verticalizar aquilo ali. Peraí, você está no centro da cidade, está no centro novo da cidade. Então, você quer morar numa casa no centro novo da cidade, você tem que considerar que você está interrompendo o fluxo de água, você está interrompendo o fluxo de internet, você está interrompendo o fluxo de energia elétrica. E você está interrompendo o fluxo de trânsito. Então, pague por isso. Eu não sou contra a propriedade, pelo contrário, eu sou liberal em economia. Mas as coisas têm que ter conceitos de planejamento. Eu não quero que uma cidade como Moscou, uma cidade soviética, que você vai botar aquele monte de caixão padronizado. Acho que as pessoas têm que ter criatividade, têm que ter liberdade de empreender. Agora, que a Orla Leste é muito feia em relação, por exemplo, à Orla Sul, o turista adora a Orla Sul.
A Orla Sul sempre foi possível, sempre foi permitido construir prédio alto na Orla Sul. Por quê? Porque a gente sabe que na Orla Sul, que o vento predominante é sul, ele só vai atingir no inverno, então esses prédios vão acabar protegendo desse vento de inverno, que é um vento chato, e no verão, a Orla Sul, os prédios podem ter a altura que tiver, que eles não afetam nada, porque o vento predominante é nordeste. Mas deixa eu esclarecer só uma coisa, Aurélio. Isso daí é uma questão estética do arquiteto Paulo Spiller, entendeu? É uma questão estética, muito mais estética do que, né? Sim, mas o Paulo Spiller, vereador, vai discutir a questão técnica. Isso, né? Então, mas por enquanto, como eu falei, o que não me agradou dentro do PDDU, desse autor da mudança do gabarito, para mim foi uma questão estética, opinião de um arquiteto. Tá certo? Agora, eu concordo com você com essas questões de estudo, de crescimento da cidade, de viabilidade de estudo de espaço, né? Das residências, da verticalização. Eu acho que tem que verticalizar, também sou contra a verticalização. Porque verticalização é tráfego, verticalização é produtividade, é otimização de todas as redes, e verticalização claro. É área verde. Eu acho que se o cara tem uma propriedade... É só olhar Singapura. Singapura tem prédios de 100 andares. Isso. Mas se a pessoa tem uma propriedade... Olha para uma cidade que tem área verde. É Singapura. Sim. Se você olha, vê uma propriedade que está ocupando espaço no meio de um lugar que poderia, né, ter outro tipo de ocupação e tal, você falou, a pessoa está lá, né, a propriedade, ele tem que arcar ele tem que ter o ônus de usufruir dessa situação. Isso é claro, isso é natural, porque o IPTU de um prédio, de uma verticalização, é diluído, se dilui. O IPTU de uma residência unifamiliar que ocupa uma metragem quadrada grande no meio de uma área onde passou a ter um tráfego muito grande. O caso da vocação vertical. O Caminho das Árvores é o exemplo típico. O Caminho das Árvores, o Caminho das Árvores, por exemplo. Está fincado no meio do desenvolvimento da cidade. Isso, aí a pessoa tem, claro, que arcar com o ônus de estar nessa situação, ou então vende o seu terreno, entendeu? Deixa a possibilidade para alguma construtora fazer um empreendimento, porque eu vou falar para você, quanto mais verticalizar para o meu negócio, melhor. Sim, não, claro que a gente não vai pensar em termos do próprio negócio. Eu não vou pensar como um morador, por exemplo. Então, eu não vou pensar como um morador da Rua Barra Vermelha. Aqui todo mundo quer. Aqui todo mundo quer a limitação de gabarito. Porque já ganhou o seu. Porque já ganhou o seu, já garantiu o seu. O meu apartamento é garantido. Eu tenho privilégios aqui que ninguém tem na cidade. Essa aqui é a melhor rua da cidade. Agora, se alguém disser, eu vou votar um PDDU que na Rua Barra Vermelho vai mudar o gabarito, vai poder ser para botar o espigão de 50 andares, eu não vou ser contra, embora me prejudique. Pois é. Porque uma coisa é você pensar como uma pessoa física. Uma coisa é você pensar. E a outra, exatamente, é isso que eu queria te dar a oportunidade de chegar. Como vereador, você tem que pensar na coletividade, na cidade. Exatamente isso que eu queria chegar. Porque assim, então vamos lá, eu enquanto empresário, eu falo assim, quanto mais empreendimentos, e eu sou o único empresário nessa área, tenho muitos aí que se beneficiam, muitas pessoas que se beneficiam, teriam a possibilidade de melhorar o seu negócio com essa, com a verticalização. Agora, eu só usei a minha visão empresarial como exemplo dos empresários que poderiam tirar partido disso. Agora, você dentro da Câmara, claro que você vamos falar sobre PDDU, vamos falar sobre PDDU e vamos discutir, de fato, essa questão dessa diferença do que fazer com essas habitações, subhabitações aí que de fato, geram um incômodo, Porque a gente precisa estudar da onde que é a origem disso, Aquela terra, de quem que é aquela terra onde a pessoa construiu? É uma invasão?
Ela pertence a alguém? Não, Ela per... eu vou te contar uma história que você não conhece, porque você não estava em Salvador na época. Em Ah, 1978, você teve uma invasão que ficava ali naquela confluência, você conhece aquela região, Fazenda Grande, entre Fazenda Grande do Retiro e São Caetano na Baixada. E hum, quem pega a via do Retiro ali, vê, enxerga dali. Chamava-se Marotinho, ninguém sabe por que chamava Marotinho, mas era Marotinho. Aquele pessoal foi tirado à força dali e jogado em terrenos, no que hoje é o bairro Novo Marotinho, que ainda continua um bairro pobre, na Fazenda 7 de Abril, lá no miolo norte de Salvador. E foi jogado sem condições nenhuma, foi uma maldade que se fez com aquele povo. E retiraram dali à força. O prefeito na época era o Jorge Ágil, o governador era o Roberto Santos. E aquilo foi um escândalo na época. E abriu a sensibilidade social. Então, por que as pessoas foram morar ali? E eu lembro de ter lido cada depoimento de cada pessoa que se transferiu para ali, em busca de uma oportunidade de não pagar mais aluguel nos lugares onde elas estavam. Pessoas de uma fragilidade muito grande. E toda aquela região continuou frágil. E aí você tem Bojoá, tem Arraial do Retiro, tem São Gonçalo do Retiro, tem o Calabetão, tem o Boa Vista de São Caetano, que é uma continuação, porque o São Caetano em si é o loteamento do Schindler, do antigo cônsul da Áustria, inclusive. Você que tem a origem austríaca, era o cônsul da Áustria cônsul da Áustria em Salvador, que loteou, Renato Schindler. E na década de 1930, 1940, ele loteou o que hoje é o bairro São Caetano, que era uma antiga capela, tem esse nome, uma capela do século XVIII, que tinha ali. Mas não era bairro ainda. Bom, mas enfim, aquela região ali, você tem uma história para contar, que é a urbanização de Salvador, e dos equívocos da urbanização de Salvador, que fazem com que as pessoas morem em lugares. Não é só a subhabitação ali. É o fato de você não ter CEP, de você ter que passar 300, 400, 500 metros de escadaria para chegar em casa. Escadaria. É rua. Imagina se você compra uma geladeira para entregar. imagina, Imagina se você quer reformar o cômodo. não é humano isso, não é uma coisa Você humana. tem que carregar um saco de areia, É, é, por 500 metros para uma escadaria. Isso é inominável. é. João Pereira Coutinho, quando esteve aqui em 2011, eu estava com ele passou pela BR. Ele é conservador, como eu. Ele disse, e eu dou razão total a ele. Se eu morasse aí, eu saía pra rua e fechava essa BR. Eu Pois fechava é, essa BR até tomar providência. Isso não é inadmissível que isso exista. Então, qual é é, a solução para isso que outras cidades de países com a nossa renda média fizeram? Bogotá teve, na Colômbia teve isso. Teve outras é. cidades ao longo do mundo, ao redor do mundo, que fizeram soluções para isso. A primeira providência, eu acho que você, como liberal, como Partido Novo, é dar título de propriedade para essas pessoas. Pois é, exatamente, exatamente. É dar o título de propriedade. Eu acho que você tem que é, é, deixar a coisa justa, entendeu? Vamos ajustar, vamos ajustar, entendeu? Assim, eu vejo esse programa de pintar as casas que a prefeitura tem um nome, é isso? Eu Não me vem. esqueci o nome, é Viver Melhor, eu acho que é uma coisa dessa. Viver melhor, é É. viver melhor. Mas isso é uma sacada maravilhosa para se ganhar dinheiro, entendeu? Uma Pô, mas sacada você acha maravilhosa. ruim ou bom o programa? Todo programa que vai beneficiar alguém é bom, mas eu não conheço o processo seletivo disso, entendeu? Não, Porque vai ser. a Neto teve um projeto desde o início, ele falou isso na campanha eleitoral de 2012. Foi isso. Porque em 2012 ele tinha um viés mais liberal e tal. E de regularização. Ele realmente fez alguma coisa nesse sentido e tal. Regularizou o Não IPTU. adianta querer, não adianta querer pintar a casa do cidadão sem dar ele o direito, a posse da A propriedade dele. propriedade. A propriedade plena. Não A adianta. Então escritura. você não pode pular etapas, entendeu? Nesse processo você não tem como pular etapas. Você tem que fazer tudo. Como foi feito em Bogotá. Entendeu? Você tem que fazer. Qual que é a primeira etapa? Qual que é a primeira coisa a se fazer? É essa. Então vamos executar isso daí. Vamos ver como as casas estão construídas, se elas têm alguma necessidade estrutural, né? Vamos ver como é que está a questão estrutural dessas habitações.
Vamos ver como é que tá vamos ver como é que estão os acessos, vamos ver como é que estão. Né? Uma primeira coisa a fazer é você, ó, essa casa, meu amigo, é sua. Ninguém vai tirar. Exatamente, isso tem que colocar. Isso é inominável alguém querer passar um trator em cima da casa sob a alegação de que foi invasão. Agora já foi. Já foi. O que está lá já foi, não tem o que fazer. Então, essa casa é sua, tá? Aqui ninguém vai tirar Não, ela de não sei você. se você conheceu a Estrada da Rainha. Chegou a se conhecer? Não chegou a se conhecer? Lá em São Paulo? Não, a Estrada da Rainha de Salvador, que era Não a conheci. atual Via Expressa na altura ali da cidade, da Caixa d'Água e do Macaúbas. Não era tão subhabitação assim, era mais ou menos. Ah, mas era uma via estreita que levava ali para a região da Lapinha e tal, onde fica o Hospital Naneri. Ah, e aí o governo do estado, em parceria com a União na época, resolveu fazer uma grande avenida lá que é a atual Via Expressa. Acho que essa você conhece, né? Uhum. Que era absolutamente necessária. Imagina o que seria hoje a cidade sem a Via Expressa. Elogio É. o governador Wagner, o presidente Lula, por ter feito a Via Expressa. Dizendo que erraram, acertaram muito. Mas o que eles fizeram? Ora, para desapropriar, eles tiveram que dar título de propriedade porque não havia ali na Estrada da Rainha. Hum. E aí passou uma grande avenida. E aí melhorou a vida de todo mundo, na Lapinha, na Macaúbas, na Cidade Nova, na Caixa d'Água, na Baixa de Quintas. Melhorou a vida de todo mundo e melhorou a vida da cidade. Mas qual é o primeiro passo para você melhorar a vida da cidade e melhorar a vida de todo mundo? É dar título de propriedade. Quando eles Sim, precisaram, eles fizeram. Por que não se faz agora? Entendeu? é. Eu acho que é isso que eu espero de um vereador. Entendeu? Que diga, poxa, prefeito, peraí, vamos passar uma lei aqui que nós vamos dar Porque, propriedade, o que vai se propriedade para toda fazer? essa gente. O que vai se fazer? Vai tirar todo mundo de onde está? Vai mandar amanhã você vai ter que ir embora. Eu acho Amanhã que você vai ter que sair. você, como candidato a vereador, é contra isso, não é? O quê? De tirar uma pessoa na base do trator, como aconteceu no. Não, claro, não, pelo amor de Deus. Não, não, assim, completamente, assim, vai fazer o quê? Né, como eu falei, é uma questão social, né, a gente tem que cuidar, é, como eu vou dizer, a gente tem que dar condições, né, se você quiser uma cidade, um país igual, você tem que procurar dar as mesmas condições a todos, a igualdade de condições, são todos iguais, então temos Uhum. que estar todos da mesma forma, certo? Agora, bom, você teve oportunidade, você trabalhou, você construiu seu patrimônio, você comprou o seu imóvel, né? Você construiu a sua vida, isso é importante. Agora, essas pessoas que estão nessa situação também estão correndo atrás de construir a sua vida. Muitas delas, né? Eu vou generalizar porque eu acredito que todo mundo seja, né, seja voltado a essa. Bom, eu quero ter minha casa, eu quero levantar, eu quero ir para o meu trabalho, eu quero produzir, eu quero voltar para minha casa para ter o meu descanso, para amanhã continuar produzindo, porque eu produzindo eu vou ter o recurso para mim e vou ajudar no PIB, né? Vamos agregar valor ao que a gente Vamos é. agregar, vamos agregar valor. Então, primeira coisa assim, a pessoa está morando, a família da pessoa está morando há quantos anos já? Não Há 30, importa, ela pode estar 30 dias. É né? diferente coisa, não se chega para uma pessoa que está procurando um lugar para morar e diz, bom, você vai sair daqui e não vai para lugar nenhum. É, é, Ou você fiscalizar antes ou não, né? aí sim, Você, aí essa é a questão. você vai lembrar de um É, caso que aconteceu que comoveu o país inteiro. Tem um bairro chamado Palestina, ele fica no limite de Salvador com o Simões Filho, assim, logo depois da Valéria. Está na região administrativa da Valéria, tem a subprefeitura da Valéria que controla ali Palestina. Eu tive até na Palestina, fiz uma pesquisa na Palestina agora. A Palestina está com uns prédios bonitos lá agora. Na época da Palestina, a Palestina tem esse nome, inclusive, por causa da sua é, resistência. é, E a Palestina era terras privadas, de é. proprietários privados. E o proprietário conseguiu na justiça uma reintegração de posse. E lá foi o trator.
E aí o tratorista chorou e desceu do trator. Não demoliu. Isso foi filmado e o Foi, país inteiro se foi. comoveu com Se isso. comoveu. A casa está lá até hoje. E, gente, que poder judiciário é esse que nos custa quase 3% do PIB, é um dos mais altos do mundo, É, e é de uma ineficiência brutal, que não opera, na verdade, opera muito pouco para restituir a confiança entre iguais, mantendo é, esse país como um país da litigância, que isso é uma das coisas que o Novo mais critica como partido, que é um país que judicializa tudo, né? Que isso traz um custo para a sociedade terrível, um custo de confiança entre as pessoas, de economia, não há cooperação voluntária por conta disso, para chegar e fazer um negócio desse. O judiciário, na minha opinião, e aí eu quero a sua, num caso desse, tem que dizer, bom, cabia o poder público fiscalizar. O poder público cabia. não fiscalizou, não é o trator que vai resolver. Assim, a água passou, né? Não adianta, essa água passou, não volta, não volta. Então, de fato, é, é uma questão humanitária, né? Chega a ser uma questão humanitária, um juiz olhar uma situação dessa, e Sim, na mas o verdade, juiz não tem a opção de dizer assim, poder público, vá lá e indenize esse proprietário, como acabou é, acontecendo. foi, acabou acontecendo, Certo? foi. Que é o lógico. Certo? Ah, ninguém quer estimular a invasão, então fiscaliza. Tem que fiscalizar, tem que fiscalizar, exatamente. Porque o problema do Brasil é que A questão, não existe a Estado de questão é Direito. preventiva, não tem que, você tem que atuar de forma preventiva, você não pode atuar de forma destrutiva, você tem que prevenir antes de qualquer. Exatamente. É. Mas para isso você tem que E estar. planejar, ter planejamento urbano, então essa coisa toda. Você tem que ter tudo mapeado, você tem que estar É, todo mapeado, você tem que ter, né, o controle da situação, você tem que ter tudo é. mapeado, as áreas, as regiões, o que é propriedade particular, né, e aí você, né, fala assim, bom, Tá, vamos continuar nessa questão de arquitetura, aproveitando que você é arquiteto, que eu acho que é uma especialidade fundamental para a Câmara de Vereadores. Viu, Paulo? Eu quero te dizer que o fato de você ser arquiteto é muito importante para a Câmara de Vereadores. já me ajudou muito em muitas Não, situações. e a Câmara de Vereadores precisa de arquitetos que tenham essa visão. Que tenham a visão da urbanização da cidade, porque o urbanismo vem da arquitetura mais do que da própria engenharia. Né? Com certeza. Essa visão arquitetônica é muito importante. Teve um Engenheiro vereador. é engenheiro, arquiteto e urbanista, Teve um vereador aqui que falou uma coisa, que eu sou muito amigo dele, não vou falar o nome dele por causa disso, mas quem quiser olhar os vídeos vai descobrir que ele é contra a grande quantidade de conjuntos, de conjuntos habitacionais legais, com CEP, com rua. Eu defendo muitos conjuntos habitacionais porque eles são simples, mas eles têm CEP, eles têm rua, eles não têm que andar a escadaria de 500 metros. Né? A geladeira entrega na porta. Ele criticou isso na linha da Cia Aeroporto, que é uma linha, primeiro, que é bacias de manancial de água, de captação, e é muito longe, é muito difícil para a prefeitura levar o transporte até lá e tal. É uma série de coisas. Areia Branca é um exemplo, tem inclusive 250 famílias venezuelanas refugiadas em Areia Branca hoje, para você ter uma ideia. Que é no limite com Simões Filho e Camaçaria. E eu fui lá em Areia Branca, tem um conjunto enorme, deve ter uns 10 mil unidades em forma de conjunto sendo erguido. E outras tantas, entre Jardins das Margaridas e Areia Branca, tem vários conjuntos. Eu acho que isso é bom. Eu, particularmente, a minha expectativa é de que isso é bom. E o que nós temos que acabar é com a falta de CEP. Eu também acho. Eu concordo. Tem que acabar com a falta de CEP mesmo, porque você está tirando, de certa forma, a identidade do cidadão, né? Você está tirando várias possibilidades. Você está, né, deixa de ter várias porque hoje, possibilidades. mesmo os mais pobres têm acesso à internet. Ele quer comprar pela internet Pois porque é mais barato, de repente. Mas ele não tem um CEP para entregar. Pois é. E o que acontece? Esses projetos habitacionais, eu vi alguns acontecerem, né, ao longo da minha vida. Em São Paulo, principalmente com o Pita, tinha lá um projeto que até Singapura. Se o Singapura do Maluf, que era do Maluf, na verdade, o Maluf inaugurou, o Pita continuou. O Pita continuou.
Se Singapura fosse Singapura, mas é muito diferente de Singapura. Mas É tudo bem, muito né? diferente. Mas, enfim, era o nome que deram lá, assim. Era para liberar a paisagem das marginais. Da Marginal A Tietê e da é, Pinheiros. pois é, a questão é como isso é tratado, entendeu? Então a gente tem que levar em consideração alguns critérios. Por exemplo, qual é o custo por unidade habitacional de construção? Qual é o investimento que vai ser feito? A qualidade do investimento, É. a qualidade do material utilizado, a Claro. durabilidade, Tudo isso tem que ser fiscalizado. tudo tem que ser fiscalizado, Não, tudo isso tem que ser. mas eu vou dar um exemplo um exemplo bom em Salvador. Você pode ir lá e visitar. O IAPI. IAPI é da década de 1940. IAPI é Instituto de Assistência e Previdência dos Industriários. Era tipo uma espécie de sindicato quase. De quem trabalhava na indústria em Salvador. E construiu aqueles conjuntos que estão lá até hoje, funcionam muito bem, são fantásticos. As pessoas se orgulham de morar lá em relação às subhabitações que tomaram conta do entorno. Então, esse tipo de solução que você tem que buscar. Eu, quando acho. quando estudante de arquitetura, a gente chegou a desenvolver um projeto de habitação popular, né? Usando materiais reciclados, assim, enfim, era um projeto legal, era um projeto super, super bonito. E a gente chegou a tentar levar isso, né, para adiante, mas a gente encontrou tantas barreiras que quando estudante a gente desanimou e falou assim, vamos cuidar da vida, vamos cuidar da nossa vida, né? Mas isso é uma questão muito séria, essa questão de habitação, de construção de habitações populares, né? Eu acho que isso, de fato, é uma saída para você dar uma dignidade, dar um CEP, né, para as pessoas. E isso, né, não impede de que seja um projeto bem elaborado, não impede, arquitetonicamente falando. Tem que ser fiscalizado aí quando você fala da corrupção. O que a corrupção fez contra isso? Poxa, quanta Coab no Brasil foi mal feita. São Paulo tem Coab. Muita. Né? Singapura. Aí você olha, teve coisas bem feitas, não vou dizer tudo. Não, assim, você olha, você passa pelo local, você vê a construção, terminou de construir, está lá. Você passa um ano depois, já está extremamente deteriorado. Entendeu? Essa que é a questão, né? Aí eu já ouvi teorias, assim, a pessoa não sabe usar, entendeu? Ela morava num barraco, né? Estou falando um termo bem popular. A pessoa não sabe usar, não sabe viver. Sim, cara, a questão não é essa, né? A questão é você entregar, né, algo que independente, né, tem a qualidade. Né? E vou falar, se você morasse num país que ninguém jogasse um papel na rua, quem que ia vir de fora que ia jogar? Singapura. Né? Você falou agora, o mundo inteiro, quando você fala que ninguém joga papel na rua, lembra de Singapura. Porque em Singapura você vai preso se joga papel na rua. Pois é, entendeu? Então, assim, você não vai... Ninguém, isso é uma coisa interessante. Se você encontra a praça limpa, sem papel, você está com papel na mão, quer jogar fora, você olha assim, você fala, rapaz, tem lixeiras, tem tudo, ele não vai jogar no chão, porque ele vai se sentir constrangido de alguma forma. Exatamente. Já viu alguém jogar papel no chão do shopping? Não, né? Não, ninguém joga papel no chão. E é frequentado por... Porque tá limpo. Tá limpo. Então, é isso que eu defendo. Não é o comportamento da pessoa. O comportamento da pessoa provavelmente está ligado diretamente ao ambiente que ele se encontra. Sim, claro. Essa questão do respeito ao espaço público. Né? Pois é. E quem não vai fazer isso na sua casa? Se encontrar uma casa de qualidade, vai querer... Eu digo no meu livro História do Brasil Vira-Lata. Em Santa Cruz do Sul, você não conheceu, mas em Caxias do Sul já tem isso, se você lembrar. Talvez você não vai dizer para não revelar um preconceito, mas em Santa Cruz do Sul, brasileiros somos outros. Quem tem descendência alemã, que é a maioria, é um habitante de Santa Cruz do Sul. Quem tem sobrenome português... Eu morei em Nova Petrópolis. Morei 2 anos. Não, quem tem sobrenome português é chamado, sabe de quê?
Pensa num termo depreciativo. Brasileiro. Brasileiros são os outros. É verdade. Mas por que brasileiros são os outros em Santa Cruz do Caxias? Isso também é. Vou revelar, mas não é. O pessoal de Caxias vai negar, mas é. Tá? É altamente preconceituoso contra o Brasil, mas não deixa de ser devido. Por quê? Porque eu fui em Santa Cruz do Sul uma vez na vida. E sabe o que eu encontrei na praça? Na praça central da cidade? Um banheiro público. Era tão bom quanto o do shopping, tão amplo quanto o do shopping, tão limpo quanto o do shopping. E gratuito, como o do shopping. Por quê? Porque as pessoas têm apreço ao espaço público. Agora, na Praça da Piedade de Salvador tem banheiro público? Não tem. Você espera o shopping lá para abrir para ir no shopping lá, no Shopping Piedade, que tem banheiro bom. Eu vejo gente, às vezes, no Shopping Piedade escovando os dentes. Não pode, tá? Mas escovando os dentes, lavando o cabelo. Porque é o lugar que eles encontram, gente. E isso é indignidade humana. Isso não custa dinheiro. Isso é muito pouco dinheiro para um município como Salvador ter um banheiro público na Praça da Piedade. Eu comecei a fazer arquitetura na Unicinos. Ah, sim, com certeza. Que eu conto também a história da Unicinos no meu livro. Mas pode continuar. É uma excelente universidade. É uma excelente universidade. Privada, comunitária, na verdade. Ela eu comecei a fazer arquitetura lá. E antes de terminar o curso, eu voltei para São Paulo e terminei na Belas Artes. E comecei a fazer estágio na Prefeitura de Porto Alegre, fazendo levantamento de equipamento urbano. Porto Alegre tem uma história para contar de Porto Alegre, mas continue. Porto Alegre tinha barracos bem piores que os de Salvador. Bem piores. Tem o quê? Tinha barracos piores do que o Salvador, porque ali é madeira. Ali é madeirite. É madeirite, lá é tudo de madeira, é verdade. Usam muita madeira, é verdade. E você estava falando dessa coisa e eu conheci também, eu fui a Curitiba algumas vezes, né, que é do meu colega, né, não de época, mas... Rafael Greca? Jaime Lerner. Jaime Lerner. Rafael Greca também é arquiteto. Mas, assim, é um bom prefeito, inclusive. Mas que teve que deu a possibilidade de ter um excelente planejamento urbano para a cidade de Curitiba. Ele é estilo Bolsonaro na hora que fala, mas é bom. É bem competente. Não estou dizendo que o Bolsonaro não seja bom, estou dizendo que é o estilo. Faz parte. Sim, mas diga lá. E ele tem um excelente planejamento urbano. E aí quando você começa a fazer isso, né, você começa a sentir falta de muitas coisas. Principalmente quando você faz levantamento de equipamento urbano, né? Que são exatamente banheiros públicos, as praças, os bancos, os pontos de ônibus, as passarelas, enfim. Tem a rodoviária de Curitiba é um exemplo disso. A rodoviária de Curitiba é fantástica, é limpa o tempo todo. Porque se você mantém a coisa desse jeito, ninguém vai se sentir confortável em sujar ou depredar. Mas, enfim, é comportamento. O ambiente faz isso. A arquitetura tem essa possibilidade. Né? O urbanismo tem essa possibilidade. A gente pode melhorar muito toda e qualquer cidade. Não estou falando só de Salvador, não. Através dessa... eu digo isso porque... Eu te digo isso, Paulo, eu te parabenizo e torço muito para que você se eleja vereador de Salvador. Eu acho que também. Se o Márcio Correia Campos, que é meu amigo, assistir, eu acho que ele vai torcer especialmente como arquiteto propositor que ele é, como estudioso de Salvador que ele é, como professor de arquitetura da UFBA. Essa cidade precisa, mais do que nunca, de um olhar de arquiteto sobre essa cidade. Precisa. Precisa. Como eu falei, Jaime Lerner é arquiteto, e ele administrou Curitiba, ele fez um trabalho muito bom, se falar vamos tirar os ideais, né, o comportamento, sei lá, o que você quiser. Estou falando em termos de técnico. Foi exemplo para o mundo, como Bogotá e tal, como outras cidades que deram exemplo. Exatamente. E isso leva a cidade a níveis, por exemplo,
do transporte, né? Você tem um transporte público lá que é muito bem O resolvido. nosso é um monopólio muito mal resolvido, né? Caro, Pois é, pois é. por causa das gratuidades também, que E são é isso que a todas. gente tem que enfrentar dentro da Câmara dos Vereadores, né? E, dentre outras coisas, né? Porque não é só isso, a cidade não se resume nisso, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que brigar, isso Não, é de porque fato. essa é uma questão que não é o prefeito que decide, é os vereadores que decidem. Pois é, pois é, pois é. Então, Assim, eu estava conversando até com uma pessoa que veio até a minha casa hoje, que é um apoiador meu, e, E eu faço, pô, eu queria. Nós somos 16 candidatos do Partido Novo, certo? Somos 16 pessoas que estamos tentando uma cadeirinha lá no Partido Novo. Nós abrimos mão de todo e qualquer regalia e benefício que se tem a nesse começar cargo. pelo absurdo de 20 e tantos assessores. 20 tantos assessores. Eu levantei o custo de cada gabinete, 369 mil reais por mês, né? Multiplique isso por Não, 43. se fizesse uma fiscalização rigorosa da prefeitura, eles podiam até argumentar, mas não é o caso. Do quê? Não, se esse dinheiro fosse empregado para ter uma assessoria técnica, para fazer uma fiscalização Técnica, se fizesse jus, né? rigorosa e tal, Se, dos gastos é, municipais, das não, eu nem estou leis e tal, levando isso mas não, eu nem não tô é o levando isso. caso. Não é o Não, eu caso. nem estou levando isso em pauta. Assim, com certeza é um escárnio. Com certeza, não tem dúvida disso. Isso é um assunto de concordância, né? Não de discordância, porque, de fato, é 369 mil reais para 21 assessores, cada parlamentar, né? E os esquemas que tem lá dentro, né? Auxílio creche, auxílio paletó, a gente abre mão de tudo isso, auxílio creche, auxílio paletó, vale transporte, vale refeição, selo de correspondência, entendeu? Ou seja, O Vale Refeição até encareceu os restaurantes do entorno. São mais caros. Eu deixei de almoçar naquela região que eu gosto muito. Porque o Vale Refeição é tão generoso que os restaurantes ficaram mais caros. pois é, tem que acabar. Assim, eu acho que isso. Eu desafio os concorrentes a vereador dos outros partidos a fazer isso, entendeu? Eu desafio os concorrentes a fazer isso. Entrar na Câmara trazendo um custo, reduzindo o custo em 75%. Eu desafio, entendeu? Eu quero ver quem é que vai se interessar por política. Eu aceito seu desafio, eu tenho desafiado há muito tempo e tenho dito isso claramente. Eu acho que isso é uma das coisas principais. Até porque tem um efeito, Paulo, que não é o dinheiro que se economiza. Claro, o dinheiro que se economiza é importante. Mas você dizer, ó, isso aqui não é caçador de renda, não. Não é caçador de renda. Porque Você não. o caçador de renda, ele destrói a representação, a representatividade. Ele acaba com a representatividade, com a ideia de que aquele vereador representa um cidadão. Pois é, representa o cidadão. E quem é o patrão? Quem é o patrão do vereador? Isso se perde com caça de renda. Quem é o patrão do vereador? Quem é que manda no vereador? Hoje. Eu sou entusiasta da história da Câmara de Salvador desde 1549. Eu acompanho a É, Câmara de Salvador, a história da Câmara de Salvador. Ela não era remunerada até o século XIX. pois é, olha que E maravilha. ela tinha muito mais poder do que hoje. Fez Pois é. merda também, fez porcaria. Não vou dizer que ele fez tudo certo, não. Mas, Não, sim, claro. mas era uma participação popular muito grande, as pessoas se sentiam representadas. Pois é isso que tem que acontecer. A gente tem. Quem é vereador, quem se dispõe a ter uma vida política, tem que usar o seu tempo em prol do coletivo, né? Em prol de um todo. Com certeza você não vai agradar 100%, porque isso é impossível, mas É, você tem que, e debater as grandes questões da cidade, né? tem que Ter a debater, e tem visão que. geral sobre a cidade. O que eu Pois sinto é, porque falta assim, na Câmara é essa visão geral sobre a cidade. eu vejo a Câmara hoje de Vereadores de Salvador como avalista do prefeito.
entendeu? Eles dão aval Não, veja, peraí, calma. à prefeitura. Vamos separar uma coisa da outra, pô. Uma Hum. coisa é o prefeito. Ontem estava aqui o Cláudio Tinoco falando, e é meu amigo, respeito ele, tem uma trajetória de vida ilibada. Mais Não, de... não, 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 eu deixa quero dizer o eu. seguinte: ele dizia o seguinte, ó, o prefeito se elegeu em 2012 com 20 e poucos vereadores, 20 vereadores na base. A gente construiu É, maioria. maioria. Eu não sou contra a construção de maiorias, eu acho que isso faz parte da democracia, eu acho que o legislativo tem que ser valorizado. Quando o Bolsonaro foi eleito com o meu voto no segundo turno, eu disse para todo mundo, ó, não tem que ficar com essa, o centrão, então o centrão não existe, existem pessoas eleitas pela população. Elas têm que ser respeitadas, elas têm que se dialogar com elas e tem que se construir maiorias para as coisas que são importantes para o prefeito realizar seu programa de governo, para realizar aquilo pela qual a população escolheu ele e não outro. Não, isso é uma coisa, certo? Outra coisa é o tomar lá da cá, a computação. Exatamente, é isso que eu tô dizendo. Exatamente. Então, vamos separar para deixar claro do que você está falando. Você não quer dizer que você vai votar contra o eventual prefeito Não, eleito não, não quer. Não, 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 não é para fazer isso. oposição, por oposição. Porque isso Não, quem faz é a esquerda. não. Né? Oposição por oposição, não. A gente vai avaliar o que é as propostas de forma séria. Tipo assim, isso tá ok, isso não tá ok. Não, não, não tem muito mistério. Mas o que eu sinto hoje, assim, é mais um sentimento de como até então um cidadão, um contribuinte, entendeu? Eu falo, rapaz, qual que é a representatividade? O que eles estão me representando lá, como cidadão? Entendeu? E a mim, que, assim, a nós, que a gente tem ainda a possibilidade, né, de atuar. Mas o miserável lá, coitado, que não tem voz nenhuma. Exatamente, esse é o problema. Entendeu? O morador do Bom Joá que a gente falou. O morador do Bom Joá. Como é que ele está sendo representado? O indivíduo que não tem CEP, que tem que subir aquela escadaria toda, que não pode comprar uma geladeira, que não pode Não, comprar um saco, eu vi coisas deploráveis né? nessa minha visita pelos bairros. Você sabe o que, que eu Como é que ele vi? está sendo Você sabe o que, que representado? eu vi no Arraial do Retiro? Eu botei a foto, inclusive, no meu Facebook. Hum, A foto dizia o seguinte: fulano de tal, vereador, e fulano de tal, prefeito, candidato a prefeito, não importa, não vou dizer nomes, agradecem, a comunidade agradece eles pela benfeitoria que fizeram aqui na cidade, aqui no bairro. hum. Entendeu? A lógica do toma lá da cá levada ao extremo de quem que fez o quê foi o município que fez aquilo, Ah, com os nossos impostos. pois é, pois O é. imposto que o povo da Real do Retiro, nem, infelizmente, por causa da nossa adequação falha, não sabe que ele paga em tudo que ele utiliza na cidade, inclusive no ônibus. É. Essa questão dos ônibus mesmo é uma questão. Putz, Né? transporte. Então, É, é essa mentalidade que é muito difícil mudar. Você disse que é um trabalho formiguinha. é, Poxa, é tão triste chegar num lugar como a Real do Retiro. Eu tenho maior apreço pelas pessoas. Eu tenho uma sensibilidade muito aguda. Entendeu? Eu chego num lugar desse, eu sofro. Eu vejo que, poxa, as pessoas podiam olhar melhor. Eu moro tão bem, né? E essa é, pessoa mora tão mal. é, E aí eu vejo uma faixa dessa e eu digo, poxa, esse é um erro, um engano, porque ele está agradecendo o é, vereador por uma obra, como é que é? Primeiro que o vereador não é. tem que poder fazer obra nenhuma. Não pode, não pode. Certo? Ele não sabe. E segundo, que ainda que o vereador tenha intervido para que saísse aquela obra, o dinheiro não é dele. É, não, não é dele. Não, ele não. E outra, se ele intervir para sair uma obra, ele não foi sozinho, porque ele, né, para se aprovar um negócio desse, precisa, né, precisa ter. Precisa passar. Tá, tudo bem que ele negocia com o prefeito e tal. Olha, tem o curral eleitoral lá. Tem meus eleitores lá, beleza, vou fazer uma média. É, Não tem nada contra isso. Eu acho que isso até faz parte da representatividade. Eu acho que você chegar numa rua, Paulo, se te chamarem numa rua e dizer assim, poxa, essa rua aqui tem esses problemas, Paulo, fale na Câmara de Vereadores dos problemas que tem na sua rua, eu não acho errado. não, também não, tem que falar. Você tá lá para isso. Você tá lá para expor, E até aí é a representação. Mas daí a dizer é, que o vereador fez a obra é outra história. até aí você tem, é um longo processo, é um longo processo, né? A gente É. sabe disso. Né, mas o que eu gostaria mesmo é exatamente o que eu estava dizendo, é que se todos os candidatos do novo para vereador fossem eleitos, os 16,
que a gente conseguisse ocupar as 16 cadeiras lá da E não Câmara. é pedir demais, não. Isso aí é o quê? Um quarto do coeficiente? Um terço, um pouco. Entre um terço e um quarto do É, coeficiente. é, é. É um terço ou quarto do coeficiente. E é o que a gente, tem como base hoje, entendeu? Porque se a gente conseguir isso, sim, não serão dois ou três, né, que Desculpe que eu vão. engasguei aqui. Mas, ó, Ah, não tem problema não. Né, a gente, dois, três, tudo bem, dois, três, já é um começo. Mas já pensou os 16 lá, quem fazer uma diferença gigantesca, gigantesca, gigantesca. sim. Sim, mas Como. agora te dando espaço para falar, que eu estou interrompendo demais. Não, fica à Porque, vontade. argumente, para quem não conhece o Partido Novo, para quem não conhece você, quem não conhece essa ideia toda, por que faria diferença? Bom, assim, de cara, pela economia, quer trazer aos cofres públicos. De cara, né? Pelo De exemplo que cara. de economia que eu deveria dar. Oi? O exemplo é mais importante que a própria economia em si. O exemplo de austeridade, de não gastar, já é importantíssimo. Já é importante, não gastar, É, entendeu? De cara já tem essa. Na largada já tem esse turbo, né? Porque você não vai reduzir o custo da Câmara como um todo de uma forma brutal, não tenha dúvida. Né? Os cofres do município vão precisar gastar menos com a Câmara, muito menos, tá certo? O duodécimo de 2019 foi 190 milhões, né? imagina quanto Então, foi da Assembleia Legislativa, não precisa nem falar. imagine quando foi da Assembleia Legislativa, né? Imagine quando foi da Assembleia Legislativa. Então, assim, mas é o que eu digo, as pessoas não moram no Brasil e também não moram na Bahia. Ela mora em Salvador, ela mora no município. Ela mora no Então, Bonjoá. Bom Joá. Nós E temos que talvez ter como referência o Bonjoá, não o Rio Vermelho. isso. E é daqui que a gente tem que começar a partir. Tem que ser o ponto de partida para as mudanças, não tenha dúvida. Eu sou um cara que vou defender isso. Cara, não adianta chegar lá em Brasília e querer mudar tudo, não, né? Né? As mudanças têm que começar, né? Aqui, no micro, para começar, é uma gota. Você já viu uma gota cair numa bacia cheia? Ela cai no centro, não é isso? E depois ela propaga. Né? É assim que as mudanças devem acontecer. Isso é o que eu acredito. Então, de cara já tem essa questão Não, só que eu queria te perguntar, geralmente eu aviso o pessoal que está entrevistado quando chega uma hora de programa, nós estamos com 1h32. Nem notou, né? Não, Eu não tem também, né? mesmo. Não tenho pouco. Olhei o reloginho agora, você falou. Bom, porque o programa de gravação aqui ele me dá exatamente desde a hora que a gente começou. Mas eu quero dizer o seguinte, é isso que eu quero para a gente poder, daqui a pouco, não é agora, tem pressa, Ah, para a gente poder encaminhar ao tranquilo. final, e eu quase te interrompi demais, mas isso também é bom sinal de que eu me empolguei com as propostas, ah, é, que você dissesse, bom, isso representa uma mudança na direção de quê? Para quem está nos olhando e não conhece nada de Partido Novo, nunca ouviu falar em Partido Novo, nunca ouviu falar em devolver dinheiro da Câmara e tal. Para onde a gente vai com essa mudança, Paulo? E por que você quis ir? Eu acho que essa resposta tem a ver com por que você quis ir para o Canadá e não ficar no Brasil. Qual é a mudança que você espera? A mudança que eu espero é, é ter condições de entregar à população que, de fato, ela desembolsa para receber, entendeu? Essa é a mudança fundamental, é poder melhorar a condição de vida do cidadão, melhorar o espaço que ele ocupa, né? É melhorar a cidade que ele mora, é ter condições de dar para ele mais educação, mais saúde, mais segurança, e, e é claro que isso tudo vem de encontro a recursos, a transparência,
a, a, a honestidade, né? Porque a honestidade não deveria ser qualidade, né? A honestidade é uma coisa que é obrigação, não é qualidade. O cara é honesto, cara, grande coisa, ele não está fazendo mais que a obrigação dele, É. entendeu? Eu acho que, até voltando a um soteropolitano não, mas um baiano ilustre, eu acho que a honestidade é contagiosa e a desonestidade também é contagiosa. É verdade. Por isso você falava do jogar o papel na rua. Todo mundo jogar, aquilo é contagioso, mais gente vai jogar. Se ninguém jogar, né? O mesmo vale para a honestidade. Aí lembrar um baiano ilustre, que é o Rui Barbosa, e se opôs a um governador populista que derrubou vários prédios históricos de Salvador. E você, como arquiteto, deve sentir muito isso. Maria, isso é um crime. Isso é um crime. Eu vi uma postagem do Bruno Garchag hoje dizendo: poxa, por que os prédios no século XIX eram tão bonitos? Né? Por que a gente optou por uma arquitetura feia? Por que a história da arquitetura elegeu a feiura como padrão? Né? Aquele quadrado reto, as linhas anti-feng shui, né? Não estou dizendo que eu acredito em Feng Shui, tá certo? Mas é só para ver aquela coisa que a Feng Shui tem aquela crítica ao que é reto, né? O que é quadrado, o que é padronizado. Bom, mas aí o Barbosa dizia assim: de tanto ver triunfar as nulidades. Era a frase dele na época. Acho que isso permanece de tanto ver triunfar as nulidades. Nulidades. De tanto ver os desonestos se darem bem. Tanto de vez. Não, ele não, essa parte dos honestos não foi bem assim a frase, mas era nessa direção. Como dizia o Dorico Paraguaçu, se ele não disse, pensou. Mas eu acho assim. Mas é isso, é a questão do exemplo que você fala, né? O exemplo, exatamente, é o exemplo. É o exemplo que você pode estar dentro dessa. Do cenário político, porque primeiro assim, político que é? Política é profissão? Existe algum curso de formação de político? Deveria. Deveria, claro que deveria. Então não é profissão, né? É doação, né? É doar. Na verdade, o poder, né? Quem pode são os contribuintes. Eles podem cobrar, eles devem cobrar, entendeu? E eles devem receber aquilo que eles por aquilo que eles pagam para receber, entendeu? E quem, né, quem não tem essa condição, a gente tem que, né, abrigar, juntar e falar assim, vamos junto, vamos lá, vou te dar a posse da sua casa primeiro, sua casa é sua, sinta-se seguro, entendeu? E agora vamos correr atrás de melhorar as coisas. Exatamente, eu acho que esse é o ponto. É o ponto fundamental. E esse caminho, eu acredito piamente que a gente, dentro do Partido Novo, está extremamente alinhado, entendeu? Dentro dessa postura, que não é pedir muito, aliás, é pedir o básico, é pedir o óbvio, Sim. entendeu? Bom, é pedir o óbvio. Né? Agora a gente já está... discurso, sim, continua. O tempo, né? Um discurso de posse assim, amigos, vamos ser honestos. Não vamos trabalhar com tomar lá da cá e corrupção. É o que eu falei para você, eu desafio qualquer outro candidato, pré-candidato, né? Uhum. Né? A fazer isso e a tomar essa postura. Porque se todo mundo tomar essa postura, eu saio fora e voto pro cara. Sei lá, você entendeu? Sim. Eu acho que é o básico. É o que deve ser. Né? Minha esposa diz que eu sou inflexível. E talvez essa inflexibilidade me ajude. Não, faz parte. Mas, a gente pode até fazer uma analogia com o presidente, né? O presidente às vezes é inflexível em algumas coisas, mas marca a posição, né? Você tem que falar assim, cara, isso é óbvio, eu não estou te pedindo muito, eu estou falando, cara, trabalhe, receba o justo, produza, né, contribua, e dessa forma vai todo mundo ganhar. E a gente não tratou de um tema aqui que não dá tempo de tratar mais, que é a educação, né, do município também, que, poxa... Aí a gente precisa de... Os prédios estão bonitos, tem uma escola em Pau da Lima que está linda.
Mas o que está lá dentro não dá, né? O que está É, sendo é, ensinado ali é, não está é, empoderando. Deveria é, empoderar aquelas pessoas, mas não está empoderando. Não na com medida que certeza. deveria. Né? É, Essa é outra questão que eu sei que você tem sensibilidade para tratar. essa também tem algumas questões que eu tô que é a questão da educação, né, que eu acho que a gente, como você falou, tem a sensibilidade, e a questão dos empresários, do empresariado, tal, né, que a gente também tem, a gente sentiu na pele durante 12 anos muitas situações que foram muito difíceis Porque de empreender em Salvador, fazer turismo em entender. Salvador, não é fácil, não é. Não, não é, não é, Você lida com uma não é. burocracia que É, vou te contar. e é onde as pessoas, né, é onde a engrenagem roda. É exatamente aí onde se faz a engrenagem rodar, é uma engrenagem principal, uma das principais, né? O objetivo de você ter isso fortalecido é que você mantenha a arrecadação dentro do município. As pessoas não precisam sair daqui para, né, ficar aqui, fortalecer as coisas que estão aqui e manter o que a pessoa produziu de consumo aqui, para consumir aqui. E, Isso só e, favorece. e ser a cidade do mundo que Salvador nasceu para ser, né? Desde o início. É, Que nos acolheu tão bem e continua nos acolhendo bem. muito bem. Nossa, maravilhoso. Eu não tenho o que falar a respeito disso. Bom, agora, só para encerrar, assim, antes de dar assim, a palavra final, você vai começar a campanha daqui a uns dias, eu imagino que você vai para o olho no olho das pessoas, né? Seja de É, virtual, seja na rua. É, isso. e você vai enfrentar muito aquela questão. Eu detesto a política. Bom, aí tem aquela velha frase, né? Mas eu vou fazer uma É, emenda nela, bom, é uma pena que você deteste a política e você vai ser governado por quem gosta, por quem é, se propõe a isso. Né? por quem tira proveito, né? Não, aí que tá, por quem se propõe a fazer política. É, Você sempre será governado por quem se propõe a fazer política, por quem é, se propõe a ocupar o poder, os espaços de poder. Mas nisso vai uma coisa que eu queria chamar a atenção, você reconhece, Paulo, que esse é um espaço legítimo. A alternativa disso é a ditadura, né? Que você está concorrendo, você tá expondo sua posição, podendo ter o voto ou não ter o voto, podendo ser eleito ou não ser eleito, mas participando uhum, do processo que o processo em si é legítimo, é a democracia. a democracia é legítima. É esse reconhecimento que eu acho importante para deixar claro, né? Que você diz, poxa, é realmente isso, mas o voto é nosso, o voto é É, secreto, o voto é volta a de ser. cada um. A gente pode fazer a diferença, pode fazer a transformação. E eu fico muito empolgado. Nós passamos de 1h40, batemos todos os recordes do canal, porque realmente eu me empolgo quando vejo alguém que tem essa visão. E eu acho que a arquitetura dá muito essa visão É, para poder oferecer à sociedade, poder oferecer, no seu caso e no meu caso também, ao município que te acolheu tão bem. é, é uma retribuição. É uma retribuição, é um compromisso, é um desejo, é, é, como vou dizer, é uma doação. Eu, quando entrei nessa, já entrei com essa consciência, entendeu? Assim, que é doar, é se doar para poder tentar fazer uma diferença, né, no município, para as pessoas, pelas pessoas, entendeu? A consciência de que é difícil, a consciência de que é um trabalho duro, árduo, a gente, né, tem, não tem como, não tem como pensar diferente. Mas, em determinada altura, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque assim não dá para ficar. Não dá para ficar. E graças a Deus eu encontrei um, um grupo
comunga, entendeu? Do mesmo pensamento, e fiz questão de me unir a eles e participar do processo, porque eu também poderia não ter sido aprovado, né? Sim, Como sim. alguns não foram, né? Eu poderia não ter sido aprovado, mas a persistência, a vontade, o desejo de mudar falou mais alto. Falou mais alto. Muitas vezes eu tive que abrir mão de muita coisa para poder estar disponível às ações do partido. E isso vai ser, daqui para frente, vai ser constante. Né? Tá ótimo, eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Deixa à vontade para as considerações finais, se você quiser fazer mais alguma consideração. Não, é isso que eu tenho para dizer. Eu sou um cara extremamente transparente e eu quero levar isso, né? Eu quero tentar fazer a diferença e estou buscando isso. Eu agradeço muito a oportunidade. Esse papo foi muito muito bacana. É muito legal você conversar e aprender, né, com pessoas inteligentes. Você Não, é um cara eu me culto. considero uma pessoa que não sou inteligente, nem culto, nem nada. Eu gosto, eu amo a cidade que me acolheu. Eu tenho um amor É, especial por essa cidade e eu sinto que ela. não, aí você Que, está unindo, aí nós estamos unindo, que né, é que se o essa mundo capacidade. descobrir Salvador, vai amar Salvador, porque quem descobre Salvador ama Salvador. É verdade. Mas aí você está unindo tudo, né? Você tá unindo o amor à cidade, você está unindo a sua pessoa, né? Que com certeza, pelo papo que a gente teve aqui, a gente tenho certeza que só vai fazer agregar e somar. E é muito legal isso, porque amanhã, quem sabe, numa posição diferente, sendo eleito, não sei se nessa ou nas futuras, eu vou falar com você e falar assim, bom, vamos ao Bom Joá. Vamos ao Bom Joá. Eu tenho um amor especial por aquelas pessoas. Eu acho que elas têm um grande potencial. Eu acredito no potencial de cada pessoa, de cada indivíduo. E isso é um compromisso que eu tenho. Como arquiteto, a gente tem que ter essa visão, não tem como não ter. Né? Você estudou para isso. Exatamente, com certeza. Eu agradeço muito aí a oportunidade. A gente não encontra esse espaço assim fácil, né, de uma forma tranquila. É um espaço modesto, pequeno, é só um canal no YouTube, mas, Né, mas, mas agradabilíssimo. mas quem quiser se aprofundar no assunto Salvador vai encontrar no meu canal sempre alguma coisa interessante. Pronto. Vou estar lá sempre. Maravilha. Grande abraço, Paulo. Um abraço grande, foi um prazer enorme falar com você, Aurélio. Conversei com o Paulo Spiller, que é pré-candidato a vereador pelo Novo. Grande abraço.